vocês, galera, com essas câmeras abertas. Cara, é muito bom ver vocês, é muito bom dar aula assim, tá? Muito obrigado. Quem mais se animar aí, por favor, coloque, coloque uma camisa aí e abra, penteie os cabelos, mas também se não quiser pentear, não tem problema nenhum. Vamos lá, galera. O que a gente estava falando mesmo ontem? Eu sempre gosto de ficar perdendo isso, né? Professor, inventa outra coisa. DNA, proteína, aminoácido, essas coisas. RNA também. Muito bom, isso aí, galera. Vamos lá, então, vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui e vamos recapitular algumas coisas e seguir. Então, eu volto nesse slide que foi onde a gente parou ontem, né? Ontem surgiu uma dúvida bastante bacana, eu achei bastante bacana e que me fez repensar que eu podia dar um passo mais para frente com vocês. Ótimo isso. Então, olha só. Ontem nós estávamos falando sobre duplicação e replicação, que é a mesma coisa, mas antes da gente começar isso, a gente estava falando novamente sobre a estrutura do DNA, que tem uma estrutura formada por fósforo. Esse fósforo está ligado a uma pentose, que no caso do DNA, essa pentose se chama desoxirribose. Só estamos recapitulando, qualquer coisa vocês param. Aí, essa pentose, desoxirribose, está ligada a uma outra estrutura chamada de base nitrogenada. Esta base nitrogenada, ela pode ser no DNA de 4 tipos. E daí ontem a gente estava vendo isso. E daí nós vimos o seguinte, que se eu conheço uma fita, eu consigo saber a outra fita do DNA, já que o DNA é formado por 2 fitas. Por quê? Porque eu sei que sempre o A vai estar ligado por 2 pontes de hidrogênio com T. E o T, da mesma forma, vai estar ligado com o A. O que sobrou? Sobrou o C e o G. O C vai estar ligado por 3 pontos de hidrogênio com o G e o G por 3 pontos de hidrogênio com o C. Isso não é novidade, nós já trabalhamos ontem isso. Ótimo, galera. Aí veio a pergunta da Manuela, que não está aqui agora, fica gravado no vídeo, um puxão de orelha virtual em você, Manuela. E olha só, ela pediu, quando a gente olha o DNA mais profundamente, nós vamos ver letrinhas? E aí, galera, nós vamos ver letrinhas ou não vamos ver letrinhas? Não. Eu acho que não. É só o nome, né? É só a inicial do nome do negócio. Da base nitrogenada. Ótimo, É. é isso mesmo, tá? O que é que o meu... Agora vamos lá, o passo à frente. O que é que o meu organismo vai ler? Porque ele vai ter que ler isto para... Lembra lá a história da receita? As letrinhas ali são a receita. E eu preciso ler essa receita para eu poder fazer. Sintetizar a receita. O que eu vou sintetizar? O que eu vou formar a partir das letrinhas? Por favor, monstrinhos. Proteína? Muito bem, monstrinha. Proteína. Isso mesmo, tá? Então eu tenho que ler. O que é que eu vou ler? Olha só. Aqui está mostrando para você uma fita e a outra fita. Vamos recapitular lá, ó. Então nós temos o fósforo, a pentose, formando essa primeira estrutura aqui, ó, que é o que a gente chama de esqueleto. A gente já falou sobre isso. E do outro lado, eu também tenho isso, porque é a outra fita, o outro esqueleto. Ok? E aqui no meio eu vou ter as famosas bases nitrogenadas. Aqui eu tenho um G, eu sei que eu tenho um
C do outro lado. Se eu tenho um C aqui, eu tenho um G aqui. A, T, C e G aqui e C aqui. Ótimo. Quem são esses indivíduos aqui? São as bases nitrogenadas. Pela 50ª vez estamos falando disso. Ótimo. Essas bases nitrogenadas, o que elas vão ser? Elas vão ser moléculas. São moléculas que a gente vai ver agora, que nós demos os nomes de adenina, citosina, guanina e timina. Aí a gente usa a inicial da palavra para ficar mais fácil. Imagine nesse desenho aqui a gente escrever dentro do quadradinho verde ali guanina, no outro citosina. Então a gente já sabe. A adenina, C citosina, G guanina, T timina. Agora, o que elas são? Que foi a pergunta da Manuela. Olha o que elas são aqui, ó. São bases. As bases nitrogenadas são divididas em púricas e pirimídicas. A gente já falou disso também. As púricas são a adenina e a guanina. As pirimídicas são timina, citosina e a uracila ou uracil. Espera aí. Uracila, uracil? Quem que é isso? Foi uma pergunta. Essa, ela não apareceu ali, né? Por que ela não apareceu anteriormente? Porque ela não tem alguém pra, tipo, um par, assim? Por que ela não tem um par? Ótimo. Aonde que ela está? Esqueceram? Sei. Não lembro. Ela está apenas no RNA. RNA. E a gente estava falando de quem? DNA. 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 Então, olha lá. O RNA, ele é composto apenas por uma fita. Então, ela não tem uma base equivalente, tá? Beleza? Agora, olha só. Que foi a pergunta da Manuela. Manuela, segundo puxão de orelha. Base púrica. Olha lá, ó. Ela é composta por duas estruturas que a gente chama de anéis. São dois anéis, formados por carbono, nitrogênio, hidrogênio. E daí, olha só, vamos achar as diferenças. Olha aqui, ó, quando é a adenina, tem aqui, ó, o NH2 aqui em cima. Quando é uma guanina, aqui, ó, é igual. Mas no lugar do NH2, nós temos um oxigênio. Junto com o N aqui, nós temos um H. E o NH2 está aqui, ó, em outro lugar. Isso faz a adenina ser diferente da guanina, tá? Vamos lá. Vamos prestando atenção aqui, galera, ó. E nas pirimídicas, nós temos a timina, a citosina e a uracila ou uracil. Olha aqui como é diferente, ó. Aqui tem o NH2 e aqui tem o quê? Um O2. Mas daí você vem e olha, a uracil tem o O2. Então são parecidos, certo? Mas daí quando você olha aqui, ó, você percebe que eles já são diferentes. Outra diferença está aqui, ó. Certo? Agora, olha que doideira isso, galera. O que o meu organismo, através de uma organela, que está lá nos exercícios para vocês pensarem depois, vai ler isto. Então, ele vai conseguir entender que esses dois aqui são iguais ou diferentes? Diferentes. São diferentes. Ótimo. Então, para ficar mais fácil, não é a mesma coisa que eu entender que o A de adenina é diferente de guanina? Do G? Sim. Sim. Mas molecularmente, agora você sabe que existe uma estrutura molecular bem mais complexa, que uma é diferente da outra. E é isso daqui que o meu organismo, através de organelas, vai ler, que a gente já vai ver.
Aí aqui, timina é igual ou diferente de citosina? Diferente. Citosina é igual ou diferente de uracil? Diferente. Diferente. Então, é isso que o meu organismo vai conseguir ler. Vocês lembram quem que lê isso? Eu não vou contar, eu vou dar dica. Vou dar dica. Qual organela que aparece em todas as células? Vegetal, animal, procariontes, eucariontes? Eucariontes. Aparece em tudo. Dica 1. Vamos pôr a ampulheta aqui agora. Dica 2. Vamos lá. Esta organela é a organela mais simplesinha. Procarionte. A organela. Quem que são as organelas? Pensa lá nas organelas. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, peroxissomos, ribossomos, cloroplastos. Quem que é a organela que está em todas as células e é a mais simplesinha? Na hora que acabar a areinha aqui, eu vou dar mais uma dica. Tá muito devagar essa areia. Não gostei. Muito bem. Quem é a organela responsável pela síntese proteica? Vou chorar. Muito bem, não vou Calma. contar para Organelas lembro celulares? quem é a organela celular responsável pela síntese proteica? Ribossomos? Muito bem, os ribossomos, galera. Olha lá, ó. O ribossomo. O Eu lembro ribossomo. que tinha na recuperação do primeiro bimestre, eu fiz. É, viu? E Ó, não consegui lembrar agora. vou fazer um coração aqui para vocês não esquecerem mais, galera. O ribossomo, gente. O ribossomo é a organela que está em todas as células. E o ribossomo é uma organela bem simplesinha que a gente vai ver. E ela é responsável pela síntese proteica, monstrinhos. Tá? Não esqueçam mais disto. Vamos lá. Então, o que, que vai acontecer? Por que, que a gente está falando sobre ele aqui? Porque é ele o leitor. Não esqueçam disso, vai ser muito importante ali na frente. Ele é o leitor. É ele que vai pegar e vai olhar essa estrutura e falar que essa estrutura é uma guanina. É ele que vai ler essa estrutura aqui e vai falar que ela é uma adenina e assim por diante. Beleza? Seguimos? Sim. Ó, eu queria que vocês estivessem todos iguais a essas carinhas, felizes. Vamos lá. Por que que tá essa carinha aqui? Alguém faz ideia o que que é isso? Não. Não? Ah, as células que elas estão duplicando? Muito bem. Então, olha só. A minha pergunta é: por que duplicar o DNA? Que era o que a gente estava discutindo ontem. Por que que eu tenho que duplicar o material genético? Isso daqui, ó, vou dar uma dica aí para vocês pensarem, ó. Isso aqui é uma célula. Nossa, ficou horrível isso. Isso é uma Que, célula. professor? Certo? Isso é uma célula. Esse meu desenho está mostrando o quê? Que essa célula aqui se dividiu em duas. Depois, essa se dividiu em outras duas. E essa daqui também. E assim sucessivamente. O que que eu estou mostrando? Eu estou mostrando para você divisão celular. Correto? Sim ou Sim. não? O que que Sim. vocês estão percebendo quando vocês olham? E é um negócio do desenho mesmo, tá?
que vocês estão percebendo quando vocês olham esta daqui que eu estou marcando, essa caretinha, e essas daqui? Todas Elas essas vão daqui. diminuindo. E o que mais que vocês estão percebendo no desenho? Desconsidere o tamanho. Elas estão felizes. Então tudo igual. São todas iguais. Ótimo, elas estão todas felizes, então todas elas são É, iguais. Sim ou não? É. sim. Sim. Então agora você transforma isso que você acabou de perceber no nosso conhecimento de biologia aqui. Se eu falo que esta célula aqui é igual a esta, e eu uso isso com os conhecimentos biológicos, significa que o DNA que está aqui é igual ou diferente o DNA que está Hum. em todas essas É, outras? é É tudo igual? igual. Tudo É igual. igual. Muito bem. Mas eu parti de uma só. Você viu que essa daqui é a mãe de todo mundo? Essa aqui Uhum. é a Uhum. mãe de todo mundo. Como que eu posso pegar uma célula e formar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 células aqui no nosso exemplo, todas iguais? O que eu preciso fazer para eu conseguir este resultado? Se eu quiser fazer 2 João, o que eu tenho que ter? Um clone? Um clone. Beleza. Como é que eu faço um clone? Com as minhas características. Com as tuas Copiando características. Copiando o quê? o O DNA. material genético. O DNA. Muito bem. Então, olha só. Se eu quero ter vários indivíduos iguais, ou com o mesmo material genético, o que eu preciso fazer antes disso? Duplicar o material genético. Ou seja, eu preciso ter o DNA dentro dessa célula-mãe 2 vezes para eu poder formar esta célula e esta daqui. Aí, esta daqui, ó, vamos chamar de 2 e 3, a 2 e a 3, também formaram 2 novas células a partir delas. Também fizeram clones, correto? Então, eu Uhum. tenho novamente que duplicar o material genético. Mas aqui, ó, desculpa, o 4, o 5, o 6 e o 7 não se contentaram e formaram novas células também. Então, o que eu tenho que fazer ali antes disso acontecer? Duplicar o DNA. material genético. Então, para que eu tenho que duplicar o material genético? Para que eu possa formar Novas células. novas células. Muito bem. Vou até trocar de cor aqui no meu lápis. Ó, novas células, meus queridos. Tá, beleza. Para que novas células? Porque uma hora alguma vai morrer. A mãe vai morrer. Isso! E daí, pra Muito gente bem. não morrer, tem que se regenerar toda hora. É, Isso porque mesmo. tudo que nasce morre. Isso mesmo, que foi a nossa provocação no convite de ontem. Essa aqui é uma célula que a gente brincou aqui com uma caveirinha e eu vou matar ela. Uhum. Matei ela, ok? Nesse momento que está acontecendo essa morte celular, eu tenho que ter uma nova célula. Como que eu vou ter uma nova célula? Através da multiplicação, através da divisão celular. Mas para acontecer isso, eu preciso antes duplicar o material genético. Por isso, nós estamos falando de duplicação do material genético. Aí, então eu vou ter o seguinte: para que eu tenho que duplicar o material genético e por que eu tenho que fazer divisão celular? A primeira coisa que vocês falaram foi reposição celular. Uma célula morre e tem que ter outra no lugar, senão eu vou gastar. Correto? Outro Sim. motivo para isto, para duplicar o material genético para poder acontecer divisão. Por quê? Como que é a pergunta?
Por que eu tenho que fazer divisão celular? Tipo, para elas, no caso, não se formarem uma só, você tá dizendo? Isso. Vamos lá, vou fazer outra pergunta que vai ficar mais fácil. Ó, primeira coisa, deixa eu só esclarecer isso aqui, tá? Por que a célula tem que morrer? A célula tem uma morte programada, tá? Programadinha já, tudo certinho. Um momento ela vai morrer. Por quê? Porque ela está ficando velha e ela não vai mais conseguir desempenhar o seu papel. E isso vai começar a me prejudicar. Então, o que acontece com ela? Ela se suicida, digamos assim. Nós chamamos isso de apoptose. A morte programada das células. As células não são eternas. Agora, aonde que eu quero chegar com vocês? Você foi formado a partir de quantas células? Lá no começo. Uma. Uma só. Essa uma célula, você já foi uma bolinha. E essa uma bolinha veio a partir do espermatozoide do pai e o óvulo da mãe. Correto? Logo depois que isso aconteceu, há um tempo atrás, o que começou a acontecer com essa uma célula só que é chamada de zigoto? Foi se multiplicando. Isso. Você virou duas bolinhas, depois você virou 4 bolinhas, depois você virou Até virar 8 milhões. bolinhas. Isso. Aí você virou um monte de bolinhas. Esse um monte de bolinhas, nós damos o nome de mórula. Tá? Porque vem do grego e significa mora, e você já foi parecido com uma amora, certo? Mórula, um monte de células. Para que isso seja possível, eu preciso ter... Divisão celular. Muito bem, divisão celular. Mas para ter divisão celular, eu preciso DNA. duplicar Células. o DNA, galera. Entenderam por que a gente chegou aqui? E depois da mórula, o que acontece? Daí vai O que virando. aconteceu? Continua multiplicando. Continua multiplicando e as células começam a se especializar. Como assim? Ah, o músculo tem uma característica, né? O tecido da pele tem outra. O tecido adiposo tem outro, e assim sucessivamente. Mas isso é um papo para uma próxima aula nossa. Vamos seguir aqui. Então, olha só. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Aqui é replicação. Replicação ou duplicação, que é a mesma coisa. Eu tenho uma fita preta, presta atenção aqui, galera, ó. Essa fita preta é a fita original. A fita original sua, que a gente chama de fita síntese. Aí o que vai acontecer? Eu preciso produzir um novo material genético, ou seja, eu preciso copiar ele, porque eu vou fazer uma divisão celular depois. Eu vou abrir o material genético, está vendo aqui, ó? Eu abri o material genético e eu vou construir uma nova fita aqui, ó. Eu vou construir uma nova fita aqui. Certo? Então, nós vamos ter uma fita molde e uma fita síntese. Então, eu vou sempre utilizar a minha fita original como modelo. Não entendi, professor. Olha lá agora a historinha das letrinhas. Lembra lá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a fita amarela e a fita roxa são as fitas originais. O meu DNA vai se abrir e eu vou começar a ler. Olha lá, galera. Eu leio G e coloco um C. Eu leio um G e coloco um C. G,
C. Ah, mas e se tiver A? Eu vou ter o quê? T do outro lado. Se eu tiver A, T. T, A. T, A. E assim eu vou construindo a minha fita complementar. Vamos tentar aqui, galera? Olha só. Eu vou ter o meu DNA e eu vou abrir o meu DNA. Presta atenção aqui para a gente fazer. Quando eu abro o meu DNA, eu vou ter um A, estou dando só um exemplo, tá? C, G, T, T, A, C, T, A e G. Muito bem. Eu sei que a minha sequência é essa. Eu sei a outra sequência? Eu consigo construir a sequência Sim, vermelha aqui? sim, Sim ou não? sim. Sim. O que que vai acontecer? Uma enzima chamada de DNA polimerase, vai entrar aqui e vai ler, fala assim, eu tenho um A. O que que eu coloco do outro lado? T. T. Aí o meu DNA polimerase vai andar mais um pouquinho. Vai chegar aqui, deixa eu trocar a caneta, vai chegar aqui e vai ler C. O que que ele vai colocar aqui do outro lado? G. G. Ele vai ler G aqui e vai colocar C. C. Se ele ler T aqui, o que que ele vai colocar aqui? A. Exatamente. E assim ele vai. T, A, T, C, G, T, A, T e C com o G aqui. Desculpa, gente. Ok? Beleza? Se eu tenho esta sequência preta aqui, ó, na fita azul, era a sequência que eu tinha aqui, ó. A, C, G, T, A, C, T, A e G. Que é a sequência contrária que eu tenho aqui, ó. Certo? Agora me diga. Esse daqui, vamos marcar com outra cor, senão eu não consigo nem perguntar, né? Este daqui que eu acabei de fazer é igual a este? Não. É. Não. Calma. É ou não? É. Tá. É igual, né? Porque eu acabei de fazer uma cópia, uma duplicação. E esse daqui? Não. Tem nada? Não tem nada? Tá, vamos lá. O que que é esse azul? Da onde que saiu essa parte azul aqui? A Se partir da outra, duplicou. a Da partir da onde que outra saiu essa parte parte azul. azul? Saiu daqui, ó, né? É. Tá. É. Então vamos jogar lá e daí a gente vai ver se é igual ou não. É igual sim. É Isso, olha aqui, porque. ó. Essa tá aqui. É. Vamos jogar lá. Eu não estou duplicando? O que que é Uhum. duplicar? É fazer uma Cópia. cópia. Então, se eu jogo ali, ó, G, C, A, T, G, A, T, T e C. Agora construam momentalmente aí o outro lado. E aí? São iguais ou não? Sim. São iguais. Então, o que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o meu DNA original como molde e eu vou construir fitas que nós chamamos de fitas sínteses. E no final eu vou ter o quê? Olha lá, para finalizar aqui. Eu vou sempre ter uma fita velha
que é a fita que já existia, a original, velha. E eu vou ter uma fita nova em cada material genético meu. Ou seja, eu pego uma fita original minha, uso como base e faço a fita complementar. E eu vou ficar agora com 2 DNAs completinhos, com todas as nossas características. Aí eu posso fazer o seguinte: esse eu coloco na célula 2 e esse eu coloco na célula 1. Voltando lá para o nosso exemplo, olha aqui o que você fez aqui, ó. Para você poder fazer isso, você duplicou o material genético aqui na célula mãe, mandou uma das cópias para cá e a outra cópia para cá. Ok? Compreendido? Sim. Yes. Lá no exercício vai ter para você fazer isso aqui. Consegue? Sim. Se não conseguir, atendimento com o professor. E o professor ajuda você a fazer na hora lá. Beleza, gente? Beleza. Beleza? Então tá bom. Galerinha, um abraço para vocês. Fiquem bem. Dificuldades para fazer os exercícios, me chamem. A gente vai atendendo vocês e vamos fazendo, tá? Próxima aula nossa, vou pedir para o professor Odair manter pelo menos uma aula nossa para a semana que vem, né? Para a gente não ficar distante. E a gente vai começar com um processo agora chamado de transcrição. Transcrição é pegar DNA e passar para uma linguagem de RNA. Então vai pensando isso. O que será que vai mudar? Eu pego o DNA, uso ele como molde e formo um RNA. Isso é transcrição. Beleza? Um abraço para vocês, obrigado pelas câmeras abertas, fiquem bem, qualquer coisa me chama que eu ajudo vocês, tá? Tchau. Beleza. Beleza. Tchau, professor. Até. Tchau, galera, fiquem bem.